Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão do ciclo de debates Qualificar para Bem Servir, Formação dos Trabalhadores em Funções Públicas. Começo por pedir desculpa pelo atraso, mas estávamos à espera de mais chegadas, face ao número de inscrições. Demos os 15 minutos académicos e vamos então começar. Agradeço que tenham vindo a este ciclo de debates, que possam participar também na discussão de um tema que nos interessa a todos e que contribui muito para o bom desempenho da administração pública, que é capacitar quem nela trabalha para o efetivo desempenho das suas funções, com qualidade, com eficácia, com eficiência. Vamos ter aqui 3 experiências em debate. A experiência do INA, que é uma experiência ainda em desenvolvimento, porque é o INA no novo papel, o INA enquanto entidade coordenadora da formação profissional para a Administração Central. Vamos ter a experiência da AT, entidade setorial da formação, uma grande casa em que a formação tem um papel crucial, e ainda a experiência do IFP, que também é uma entidade setorial de formação, certamente será também uma grande casa, uma das maiores dentro da administração pública e que tem a formação como matriz da sua própria existência. E eu serei a primeira a falar, vou também moderar este debate e vou começar desde já por apresentar o INA enquanto entidade coordenadora e falar um pouco daquilo que temos vindo a desenvolver e que vamos continuar a desenvolver durante os próximos anos, em conjunto com as demais entidades formadoras e em conjunto também com os empregadores públicos, com os órgãos e serviços da administração pública. Vou falar sobre o INA enquanto entidade coordenadora. Normalmente, quando falamos no INA, pensamos no INA entidade formadora. Sempre. E o INA vai continuar a dar formação e o INA vai continuar a oferecer formação. Porquê? Porque o INA, enquanto entidade coordenadora, tem por obrigação garantir formação de qualidade e garantir direta ou indiretamente. E na parte do direta é claramente prestar a formação que a administração pública necessita. Mas o INA vai exercer um papel que lhe já tinha sido atribuído desde 2012, que é o de exercer as atribuições da entidade coordenadora da administração pública. O 5098 tinha a DGAEP, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, como entidade coordenadora e o INA como entidade central de formação. Isso mudou com o novo regime da formação profissional na administração pública, estabelecido pelo Decreto-Lei 86A/2016, publicado em 29 de dezembro. A partir desse momento, portanto, a partir do final do ano de 2016, o INA tem que claramente exercer o seu papel de entidade coordenadora e reforçar esse papel na sua ação. Como? Criando os instrumentos necessários ao exercício da coordenação, da regulação do sistema, promovendo o alinhamento entre as necessidades da administração pública em matéria de competências e a oferta formativa, seja essa oferta formativa a cargo do INA, estando ela a cargo do INA, ou de qualquer outra entidade formadora da administração pública e não só. Eu vou só referir isto eu já tinha aqui. O INA, normalmente se pensa-se também só no INA em matéria de formação profissional, mas o INA faz muito mais do que formação profissional. O INA tem na sua missão, na sua natureza, o dever de contribuir para a valorização dos recursos humanos na administração pública, valorizar através de uma gestão de competências. E contribuir para uma gestão integrada dos recursos humanos da administração pública através das competências, através de um desenvolvimento dos conhecimentos, das capacidades e até da promoção das atitudes corretas de um servidor público. E esse é um papel que nós estamos a querer exercer em pleno, em conjunto com os demais órgãos e serviços da administração pública. Porquê?
Porque não se contribui para a valorização dos recursos humanos da administração pública, das pessoas que trabalham na administração pública, se não for um trabalho conjunto, participativo, em colaboração. E é esse o nosso espírito aqui e nos próximos anos, é desenvolver um trabalho conjunto. E então, o que é que nós estamos a fazer para exercer o tal papel de entidade coordenadora no âmbito deste novo regime jurídico? Desde logo, como entidade coordenadora, temos que colaborar no desenho das políticas públicas de formação profissional para a administração pública, propor estratégias para a formação profissional. Temos também que desenhar, em conjunto com os demais serviços da administração pública, os instrumentos de gestão da formação profissional. Eu já irei dizer quais são, mas vou adiantar-me, é melhor, que é para não estarmos a passar só o PowerPoint. Há alguns instrumentos de gestão da formação profissional que são fundamentais. O diagnóstico das necessidades de formação profissional. Há muitos órgãos e serviços que já têm capacidade para e têm uma prática já com alguma maturidade de fazer o levantamento e a identificação das necessidades de formação nos próprios serviços. E há outros que estão um pouco mais aquém. O nosso desejo é trabalhar em conjunto com todos os órgãos e serviços para desenhar uma ferramenta que possa servir também a todos. Capacitar para fazermos um diagnóstico das necessidades que seja útil aos próprios serviços. Nós vamos fazer isso e vamos disponibilizar essa mesma ferramenta que está a ser desenhada e vai ser desenhada em conjunto com todos os interlocutores de uma rede que está a ser constituída e que já tem vindo também a ser consolidada. Um outro instrumento que vamos trabalhar é a própria elaboração dos planos de formação que decorre do diagnóstico. Para quê? Para que, quando nós estamos a dizer a um trabalhador desenvolva a sua competência através desta ação, haja essa ligação, uma ligação entre aquilo que é a aprendizagem e a efetiva necessidade daquela formação para o desempenho do trabalhador, que depois terá reflexos, espera-se, desejavelmente, no próprio desempenho da sua equipa, da sua unidade orgânica, da organização no seu todo. Um outro instrumento que nós vamos desenvolver, exatamente para medir os efeitos da formação, não só os efeitos imediatos, mas depois os efeitos no desempenho do trabalhador e das equipas, é o próprio relatório de gestão da formação. Vamos, em conjunto, mais uma vez, com os órgãos e serviços da administração pública, desenhar formas de avaliar a formação e de reportar os efeitos da formação que é dada aos trabalhadores. Vamos ainda, na concepção destes instrumentos, promover a integração da formação no próprio ciclo de gestão, do ciclo de gestão dos organismos. Isto não é nada de novo. Porquê? Porque um plano de formação devia fazer parte intrínseca de um plano de atividades e os relatórios da formação também têm que são parte intrínseca dos relatórios de atividades. Mas a ideia é transformar estes instrumentos de gestão nos seus efeitos efetivos, numa grande interligação entre a formação e o desempenho e a gestão. E por fim, e porque eu tenho estado sempre a dizer e tenho estado sempre a abordar que nós estamos a fazer em colaboração, em conjunto, a nossa maneira de atuar vai ser sempre no espírito de uma governação participada, aberta e transparente. Quem já leu o Decreto-Lei 86-A percebeu que quer os diagnósticos das necessidades, quer os relatórios de gestão da formação, terão que, a dada altura do ano, ser entregues ao INA, entidade coordenadora. Também faço esse aviso. No diploma, o INA é frequentemente mencionado e quando está a ser frequentemente mencionado, é mencionado enquanto entidade coordenadora.
Quando é entidade formadora é feito de forma expressa e, é claro, também tem um papel enquanto empregador público, mas ele aparece sobretudo como entidade coordenadora do sistema da formação ao longo do diploma. E quando estamos a trabalhar enquanto entidade coordenadora, nós estamos a querer fazê-lo num espírito de colaboração e, como eu estava a dizer, de transparência. E em que a informação que venha a ser recolhida possa ser partilhada com todo o sistema e com todas as entidades formadoras. Para quê? Para promover uma oferta alinhada, que vá ao encontro das efetivas necessidades da administração pública e assim gerar uma maior racionalidade, assim evitar a ineficiência do sistema, que é a ideia das pessoas fazerem formação só porque é uma formação gira. Mas e vai fazer aquela formação porquê? Porque pode ser divertido, mas e qual é o ganho que se retira? Ninguém sabe muito bem, mas foi giro. Ou então não foi, nem isso, porque não foi aquilo que se esperava. E perdi o meu tempo. Essa é a parte mais triste, porque quando é giro, é divertido, pelo menos traz felicidade. Se a pessoa sente que perdeu o seu tempo, não se perdeu só o seu tempo, perdeu tempo e perdeu dinheiro. E paciência, muitas vezes. Também vamos conceber e trabalhar alguns instrumentos de política pública de formação. E estamos a trabalhá-los. Estamos a trabalhar os referenciais de formação. E este é algo novo no diploma. O diploma estabelece que a formação profissional tem algumas áreas estratégicas e, desde logo, refere 4. Refere o CAGP, que todos bem conhecemos, refere a formação inicial geral, refere a formação para a valorização profissional e refere ainda à formação de dirigentes. Estas são áreas estratégicas de formação que estão expressas no diploma. Poderão existir outras, desde que haja proposta do INA com esse efeito e haja uma aprovação e uma concordância por parte da tutela. Mas dentro destas 4 que já estão assinaladas, o INA, e as que possam vir a surgir, o INA tem a obrigação, enquanto entidade coordenadora, de definir um referencial de formação. E para conseguirmos fazer este referencial de formação, nós estamos também a trabalhar os referenciais de competências. O INAS tem vindo a desenvolver e vai continuar a desenvolver, e se calhar alguns dos presentes já conhecem esse projeto porque já foram contactados pelo INA para colaborar connosco. Nós estamos a desenvolver uma metodologia para a construção de referenciais de competências para a administração pública. Estamos neste momento e temos já desenhado uma proposta de identificação das competências que são transversais a todos os trabalhadores em funções públicas. As competências, os comportamentos inerentes a essas competências. Vamos também fazê-lo identificando os comportamentos que são essenciais às diferentes carreiras gerais, para as 3 carreiras gerais. E vamos ainda identificar competências para áreas de atividade específicas. No corrente ano vamos trabalhar, e temos vindo a trabalhar, mas vamos intensificar ainda mais essa ação, em matéria das competências digitais. Ou seja, não só para a administração pública que precisamos neste momento, mas a trabalhar também as competências que serão necessárias para o futuro, e um futuro breve, que é da administração pública digital, de uma governança digital e colaborativa. Novas competências estarão em jogo e nós estamos a trabalhar já atendendo a esse modelo futuro. Espelhando o referencial de competências, vai ser constituído um referencial de formação. E esse referencial de formação é uma espécie de orientação, de mapa, que vai orientar a ação das diferentes entidades formadoras. Porquê? Porque no referencial de formação vai estar espelhada não só algumas das competências essenciais a desenvolver, mas também que conteúdos, que métodos pedagógicos, que estrutura curricular, que perfil de formador será o desejável, que método de avaliação. Isto está a ser também, neste momento, já trabalhado e vai continuando a ser trabalhado ao longo dos anos. Este referencial, mais uma vez eu sublinho, não é para o INA, enquanto entidade formadora, é para todo o sistema. É um mapa de orientador do funcionamento do sistema da formação e é para ser utilizado por todas as entidades formadoras. Destes eu já falei.
Falei também da plataforma. Eu não sei se já me estou a antecipar ou não às perguntas que possam vir a seguir, mas posso-vos dizer que a plataforma não está ainda construída. Estamos neste momento a desenhá-la e vamos acelerar para que ela, quando for necessária, já esteja em produção e, portanto, possa ser utilizada por todos vós no momento de nos entregarem a informação. Também, certamente, vão querer saber para que é que nós queremos a informação. E nós queremos a informação para podermos tratar essa informação, agregar a informação, selecionar a informação que é pertinente e, a partir daí, dar essa informação ao sistema. A plataforma vai dar dados abertos a todo o sistema da formação profissional. Eu vou deixar bem claro isto. A informação que nós vamos recolher enquanto entidade formadora, enquanto entidade coordenadora, não é para a elaboração do programa de formação do INA entidade formadora de uma forma exclusiva. A informação que nós vamos recolher é para ser dada ao sistema para que o sistema possa fazer a sua própria regulação e que, por exemplo, as demais entidades formadoras possam também, no momento da elaboração dos seus programas de formação, atender à informação que o INA vai fornecer. Dentro da questão da governança, a governança tem muitos mecanismos de regulação informal e nós vamos trabalhar alguns deles de regulação informal. Fazemos frequentemente com a nossa rede de interlocutores, fazemos workshops para podermos debater assuntos, para podermos acertar formas de agir conjuntas. Mas também temos que ter mecanismos formais e o diploma estabelece alguns órgãos, estabelece um órgão consultivo e também órgãos de coordenação do sistema. A coordenação do sistema não vai ser feita apenas pelo INA. O INA é a entidade coordenadora para a administração central, há ainda entidades coordenadoras para a administração local e para os governos regionais, para a administração regional, Açores e Madeira. E vamos ter uma comissão de coordenação da formação e nessa comissão da coordenação da formação teremos duas secções especializadas. Uma que vai ser composta pelas diferentes entidades coordenadoras, para que nós possamos fazer uma palavra que está muito na moda, governação multinível do sistema, para que nós possamos fazer a coordenação dos próprios instrumentos de gestão nos diferentes planos, na administração central, na administração local e nas administrações regionais. Para que depois o reporte também possa ser alinhado e a informação faça sentido para todo o sistema e para toda a administração pública. E vamos ter ainda uma outra secção especializada que é onde terão assento as entidades setoriais de formação. O diploma foi publicado a 29 de dezembro. Eu vou só dar este exemplo para percebermos como, por vezes, o que está no diploma é mais difícil concretização do que se pensa. Porquê? Porque nesta secção especializada, que é a secção intersetorial da formação profissional, tem assento as entidades setoriais de formação profissional. A pergunta que se levanta e que se levantou ao INA, enquanto entidade coordenadora, foi saber quem é que podíamos chamar ao órgão, ou seja, quem são as entidades setoriais de formação profissional da administração pública. Olhamos para o diploma diz quais são as condições para ser uma entidade setorial, mas elas não estavam ainda identificadas e, portanto, um dos trabalhos que o INA esteve a fazer até há pouco foi a ler tudo o que era diplomas orgânicos de todos os ministérios para conseguir perceber quais eram os órgãos e serviços da administração pública que encaixavam na definição do diploma. E esta definição do diploma é igualzinha à que já estava no regime precedente, no 5098. Mas não havia essa identificação. Posso dizer que neste momento temos identificação feita, temos um documento que não vou divulgar ainda porque ainda não foi aprovado pela tutela, mas são 21 entidades para já. 21 entidades. E em breve vamos ter os órgãos a funcionar também. E é isto que eu tenho para dizer para já sobre o INA, entidade coordenadora. Estarei ansiosa à espera das perguntas. Não falei tudo, mas fico curiosa sobre as perguntas para ver se poderei falar daquilo que calei. Obrigada a todos. E passo agora
a apresentar o professor Damasceno Dias, subdiretor-geral da Autoridade Tributária, aquele serviço muito estimado por todos nós e que tem a seu cargo a gestão de recursos humanos e a formação, como sempre. Bom, boa tarde a todos. Agradecer a vossa presença em cá estarem. Agradecer o convite que me foi dirigido pelo INA e esta oportunidade que é dada à AT de vir falar algo que não são impostos. Portanto, acho que essa expectativa, pelo menos, não é muito comum vir-se a AT vir falar sobre pessoas, falar sobre formação, mas de facto as organizações são feitas de pessoas e sem pessoas qualificadas e competentes dificilmente nós conseguimos atingir os níveis de eficácia que muitas vezes nos é exigido. Bom, eu, em termos de agenda, o que eu trago vou falar um bocado, contextualizar, no fundo, a organização, os recursos humanos, até para terem a dimensão do que a AT, em termos de recursos humanos e da preocupação que tem tido em termos de formação. Isto está a saltar, não sei porquê, mas pronto. Depois, no ponto 2, vou falar sobre os desafios que se colocam, hoje ao nível geral e particularmente na AT. Vou tentar dar respostas que já adotamos. Vou fazer aqui também uma projeção das respostas que nós pensamos adotar no futuro. Vou falar aqui do sistema de gestão da formação na AT e vou falar porquê. De certo, há muitos sistemas, mas era só para partilhar convosco um órgão com uma dimensão em termos de recursos e expressão geográfica muito grande, o que é que nós temos feito e qual é a metodologia e o sistema que nós temos montado. E, por último, vou dar algumas referências sobre algumas leituras, porque isto da formação começou por ser moda e hoje, inclusivamente, um dos autores que escreve sobre isto, que foi Prémio Nobel da Economia, o Stiglitz, fala justamente para uma sociedade do conhecimento e diz que a competência do futuro é justamente aprender a aprender. Portanto, é nesta fita, digamos assim, de raciocínio que eu vou tentar esquematicamente desenvolver aquilo que temos feito. Bem, primeiro, de certa maneira, justificar porque é que eu escolhi capacitar os recursos humanos. Parece um termo brasileirês, mas não é. Não é porquê? Porque hoje em dia, efetivamente, quando nós pensamos nesta questão da aprendizagem, nós estamos a pensar de forma, se calhar, um bocado enviesada apenas na formação formal. E o que hoje está a acontecer nas organizações, na nossa vida pessoal, nas pessoas com quem convivemos, nas universidades, é este conjunto, digamos assim, de aprendizagens não formais ou informais que hoje fazem parte cada vez maior do nosso universo de aprendizagem. E se repararem, julgo que isto é elucidativo, 80% de facto do que nós aprendemos hoje vem via informal e apenas 20% da via formal. E dentro da via formal, menos de 20% apenas é que é transferida para o trabalho. O que quer dizer que hoje falarmos neste tema de capacitação é olharmos para a formação num contexto cada vez mais abrangente e cada vez mais atual. Bom, contextualizando a AT. Nós viemos de um processo de fusão, 3 direções gerais, a antiga Direção-Geral dos Impostos,
antiga Direção-Geral das Alfândegas e antiga Direção-Geral da Informática, Digita, e neste momento nós temos 10.996 trabalhadores espalhados por tudo quanto é país. Portanto, reparem que a mancha abarca todo o mapa, todo o universo de Portugal e não só, Açores e Madeira. Em termos da pirâmide etária, que é uma das coisas que chama a atenção particular para esta situação, porque de facto nós temos, e se calhar não é só na AT, presumo eu, que é comum à administração pública, não é? Temos um índice de envelhecimento bastante grande, portanto a idade média que nós temos é de 51 anos, portanto, de facto, e dos quais 36,9% das trabalhadoras ou dos trabalhadores acima dos 50 anos. É evidente, somos uma população tendencialmente feminina, entre aspas, não é? Com a população feminina em determinados estratos mais elevada. A estrutura habilitacional também nos é favorável, ou seja, nós temos uma mancha grande de pessoas que, somarmos licenciaturas, mais mestrados e doutoramentos, é uma percentagem elevada de habilitações ao nível superior. Bom, e quais são os desafios que se colocam? Desde logo, um primeiro desafio, que não é apenas a AT, mas é, efetivamente, esta nova realidade, que não é nova, é do dia a dia, mas por vezes, por ser tão apressadamente endogeneizada, nem nos apercebemos dela. Bom, as transformações, ou seja, as disrupções que nós estamos a verificar, é desde logo a questão demográfica. Portanto, as pessoas vivem muito mais tempo, ainda bem, não é? Também estamos a assistir a transformações ao nível económico, portanto, a globalização, a desglobalização, na parte tecnológica, a automação e os sistemas inteligentes, cada vez mais a digitalização massiva, portanto, hoje é tudo desmaterializado, e a conectividade permanente. Portanto, estamos permanentemente em conexão. Ora bem, o ambiente é caracterizado por aquilo que também, aquelas siglas VUCA, aqui substituído pelo português, a incerteza pela palavra portuguesa. Portanto, cada vez o mundo é mais volátil, mais incerto, muito mais complexo e muito mais ambíguo, o que quer dizer que as respostas que hoje nós devemos preparar em termos de formação para que as pessoas possam exercer com competências as suas atividades, está em completa transformação. Portanto, é fundamental olharmos, digamos assim, para estes dois, não diria paradigmas, mas estas duas realidades que estão a transformar o dia-a-dia das organizações e das pessoas. Bom, e a questão é esta. Nós estamos a formar colaboradores para quê? Estamos, muitas das vezes, a pensar, se calhar para funções que ainda não foram criadas. Nós, hoje, até pela volatilidade das coisas, as funções tendem, cada dia, a moldarem-se de forma diferenciadas para dar resposta justamente à mudança constante, em que utilizarão tecnologias que não foram ainda inventadas. Portanto, lá está, teremos que cada vez mais olhar para a oportunidade que as tecnologias nos dão, para resolver problemas que ainda não sabemos que existem ou virão a existir, e isto tudo aponta para uma estratégia de formação proativa, virada também para aquilo que nós podemos chamar as novas competências e que também já iremos ver quais são aquelas que se perspectivam em termos das tais novas competências, não é? Ora bem, e de facto, este número
48% dos empregos nos Estados Unidos terão sido extintos até 2025. Portanto, há aqui, se quiserem, uma discussão muito grande acerca do que nos esperam as organizações, e às vezes nós, por vezes, temos a tendência de pensar que isto só acontece noutras organizações e nas nossas não, que tudo continua na mesma. Não é bem assim, porque a pressão é grande e muitas vezes... E isto é que é, eu trouxe este PowerPoint, é capaz de não ser muito explícito para a maior parte de vocês, mas também não era esse o objetivo, mas é para vocês verem a panóplia de instrumentos que nós hoje temos em termos dos novos mídias para fazer a gestão. Desde os webinars, aos MOOCs, ao LinkedIn e todo este conjunto de ferramentas que algumas delas já existem no mercado, estão disponíveis, algumas são até gratuitas. Portanto, há aqui um conjunto assustador, entre aspas, para quem efetivamente hoje pensa fazer formação para dar resposta justamente àquilo que eu vos disse, a volatilidade e a forma como hoje as pessoas querem aprender. As pessoas hoje não têm paciência para ouvirem durante muito tempo o que as pessoas têm para dizer. E agradeço-vos imensa paciência que estão a ter até agora, pelo menos. E depois há outra realidade, e nós vemos isto com os nossos filhos. As pessoas querem respostas rápidas. Portanto, eu há dias até estava a refletir, olhando para isto, e se calhar vocês também, ao fim de semana compro o Jornal Expresso. Eu perdia horas a ler o Jornal Expresso. Agora, se calhar nem vale a pena comprar. Leio só o que é essencial e deixo. Portanto, há aqui, se quiserem também, formas novas das pessoas adquirirem o conhecimento. O nosso sistema cognitivo também se transformou. Que remédio, não é? Tudo se transforma, também a nossa mente se transforma. Bom, e trouxe também algo que julgo que também já devem conhecer, a velha pirâmide do Maslow adotada às novas tecnologias. Ou seja... de certo, já se deram conta de se terem esquecido do telemóvel em casa, por exemplo, não é? Portanto, nós hoje, quase as nossas necessidades todas são satisfeitas pelos novos mídias, não é? Nós, às vezes, vemos os aniversários dos nossos filhos, não é? Durante 5 minutos interagem e, passado algum tempo, todos estão ao telemóvel a mandar mensagens uns para os outros, não é? Portanto, as necessidades, efetivamente, hoje, e se o Maslow ressuscitasse, se calhar queria voltar outra vez para a cova. Portanto, são realidades que nós não podemos ignorar, porque são, efetivamente, nós devemos, ou poderíamos entender isto como desafios para o novo mundo. Ora bem, o digital vai, de facto, mudar tudo. Vai mudar as formas de trabalhar. As formas de interagir, as formas de colaborar. Hoje, provavelmente, muito de nós não precisa de ir todos os dias ao trabalho. Poderá fazer determinado tipo de tarefas em casa. Portanto, poderá, através de videoconferências. E reparem uma coisa, nós muitas vezes dissemos assim, bom, mas essas tecnologias já afastam as pessoas das redes sociais e desumanizam um pouco. De certa maneira, sim, mas tem outras virtualidades, digamos assim, é que por vezes entramos também mais facilmente na esfera do conhecimento das pessoas que nos estão distantes. Estas novas tecnologias também trazem um desafio interessante, designadamente para as empresas que têm dispersões geográficas bastante acentuadas, que é o caso da AT. Como eu já vos disse, nós estamos em tudo quanto é freguesia, distrito, e, portanto, temos que chegar a essas pessoas, temos que tornar, se quiser, a formação inclusiva. O que quer dizer que facilita um bocado essa aproximação. É evidente, não é uma panaceia. As tecnologias não podem ser uma panaceia. Portanto, há que equilibrar, moderar e, de certa maneira, combinar de forma integrada essas diferentes metodologias. É isso que a AT tem tentado fazer e
neste momento, quais são os desafios que se colocam à AT? Desde logo, embora isto seja tautológico, digamos assim, mudar a mentalidade dos trabalhadores da AT. Não é fácil. Sabem que, perfeitamente, quando as culturas estão muito enraizadas, e eu, um bocado, quando vos fazia esta afirmação, de facto, nós na AT pensamos nos impostos, e, de facto, mudar para as pessoas começarem a preocupar-se também com as questões da formação, não é fácil. As tecnologias, às vezes, também falham e, de vez em quando, vão-me atraiçoando, vão mais à frente do que o meu raciocínio. Bom, quais são os desafios que se colocam, como estava a dizer? Número elevado de trabalhadores. Portanto, como vos disse, somos cerca de 11 mil pessoas, não é? Dispersos pelos continentes e regiões autónomas. Depois, a pressão em equilibrar as pessoas que, de facto, têm conhecimento na área do negócio, mas que depois não têm tempo para fazer conteúdos, não têm tempo para fazer PowerPoints e, portanto, dificilmente nos podem transmitir essa formação. Conciliar formação, aprendizagem com o próprio trabalho. Produzir conteúdos, vídeos, etc., nomeadamente aqueles que exigem um pormenor técnico mais fino. Portanto, nomeadamente nas áreas do negócio da AT, e que são, por vezes, bastante complexos, não é? Desenvolver algumas competências em termos dos soft skills, enraizar o hábito da aprendizagem, introduzir a gestão por competências, que falou sobre a gestão das competências. Nós também temos essa preocupação. Reter e transferir conhecimento intergeracional é uma das preocupações que nós temos e que já falámos e julgo que é transversal à administração pública. Bom, quais são as respostas que nós estamos a adotar? A AT está a adotar, primeiro, esta não parece normal e fácil, mas não é. De facto, os dirigentes têm um papel fundamental. E quando falo nos dirigentes, falo nas lideranças intermédias, fundamentalmente, que são os veículos transmissores da comunicação entre a base e o topo e vice-versa. Portanto, filtram, se quiserem, se olharmos para uma clepsidra, filtram essa situação. Bom, e o que é que nós criamos? Criamos também um centro de aprendizagem virtual, CAV, portanto, que nos permite, de certa maneira, recorrermos ou termos como recurso este tipo de aprendizagem informal, portanto, em que nós vamos incorporando matéria que pode ser útil para toda a comunidade da AT. Temos também comunidades de prática e aprendizagem, permite-nos fazer fóruns, debates, trocar impressões técnicas, certificar determinado tipo de pensamento. Portanto, é, de certa maneira, incentivar essas práticas de aprendizagem informal. Temos também alojados publicações, videotecas, algumas tutorias. Portanto, diria que é por excelência onde nós guardamos e difundimos a tal informação, ou formação não formal ou informal. Há pouco tempo entramos nesta da videoconferência. Devo dizer que, dada a dispersão geográfica que eu há bocado vos falava, o que acontecia muitas das vezes é que o orçamento de formação que eu tinha e tenho, quase 60% era para os custos de deslocação, transportes, alojamento e por aí fora, e, portanto, esta ferramenta ajuda-nos imenso, nomeadamente nas reuniões, conferências, formação em e-learning, e, portanto, mesmo em termos da aprendizagem, fazemos fóruns de discussão temática sobre temas que
sobre temas técnicos. Portanto, é uma ferramenta que nos tem ajudado, de certa maneira, nesta etapa, não é? Temos aqui um projeto que é um projeto que visa, eu há bocado quando vos dizia que nós temos uma população envelhecida e o que acontece hoje nas organizações é que as pessoas se reformam e levam o conhecimento no bolso e, portanto, esta questão da transmissão do conhecimento é fundamental, não é... E nós, neste momento, estamos com um programa justamente de transferência geracional de conhecimento ou de saberes. Então, o que é que nós... eu daqui a bocado vou-vos dizer como é que o programa se desenvolve, mas o que nós pretendemos é, de facto, essa transferência de conhecimento. Estamos a eleger pessoas com 40 anos ou mais de experiência e o feedback que já tivemos nesta primeira fase são cerca de 13 projetos ou 13 iniciativas em que vão desde sugestões na área do negócio, na área comportamental, na área até da história, da cultura da AT. E isto porquê? Porque isto, aquele velho, a velha separação intergeracional, nós temos este universo na AT, com particular incidência nos mais velhos, então daí que nós tenhamos feito aquilo que o nosso programa partilha de conhecimento. Numa primeira etapa, nós apresentamos às pessoas que fazem 40 anos, damos uma medalha simbólica dos 40 anos. Portanto, já era tradicional na AT. O que é que nós resolvemos fazer? Aproveitar essa oportunidade para desafiar as pessoas, dizendo assim: vocês têm uma oportunidade, enquanto cá estão, de fazer algo que vocês pensaram fazer e que nunca tiveram oportunidade de fazer na AT. Portanto, depois disso, nós mandamos inquéritos de caracterização, sabemos quem é, que tipo de motivação é que tem, onde é que está enquadrado, perceber um bocado quais são as expectativas e o que é que ele pensa fazer, não é? Não é obrigatório, atenção, o programa não tem obrigatoriedade nenhuma, as pessoas respondem, aquelas que estiverem de facto interessadas. Depois fazemos um workshop para partilhar justamente esse conhecimento. Desenvolvemos as iniciativas, como estava a dizer, tivemos cerca de 13 iniciativas em diversas dimensões, desde de técnicas comportamentais, etc. Pronto, depois celebramos e essa transmissão de conhecimento. Confesso-vos muito sinceramente que a partida estava um bocado desapontado, lá está. Pensava eu que era difícil implementar um programa destes, tive imensa dificuldade, mas creiam-me que a pouco e pouco é como a Coca-Cola, já vão, depois de estranharem, já vão entranhando. E já me sugerem, mas porquê são os que têm 40 anos e não o resto, digamos assim? Quer dizer que, se calhar, poderá ser, também vos devo dizer, não é invenção nenhuma, isto é feito nas organizações. Eu fiz um roubo criativo de uma organização que já tinha participado num projeto destes, portanto, acho que o roubo criativo ainda não paga impostos. Portanto, esta iniciativa tem-nos sido bastante grata e vamos continuar a apostar. Bom, isto é o que temos feito. O que é que, face ao que eu vos disse no início, quais são as respostas que nós ainda podemos adotar e estamos neste momento a formalizar? Que é isto? Nós, quando olhamos ou quando pensamos no valor que as organizações, que as pessoas têm nas organizações, qual é o valor acrescentado, nós temos que combinar efetivamente duas variáveis. A variável, de facto, se quiserem, das habilidades ou lato sensu, competências individuais, e da capacidade de organização. Portanto, as organizações também não é, aprendem, têm a sua cultura, e o futuro das organizações modernas vai passar justamente no aproveitamento daquilo que hoje estamos a falar aqui, que é
o talento, se quiser, as competências das pessoas aproveitadas, depois a questão da liderança e a questão da cultura, que também vai ser muito importante. Vai ser muito importante justamente por aquilo que eu estava a dizer há bocado. É que nós, quando tivermos novas formas de organização de trabalho, nós vamos desfragmentar, de certa maneira, aquilo que nós entendemos como sendo as estruturas tradicionais. E a forma como nós vamos gerir a cultura vai ser como se fosse, desculpem lá o termo, como se fôssemos, a cultura vai ser a goma, portanto, chiclete, para unir, se quiserem, essa miscelânea dessa desagregação que porventura possa haver. Portanto, dizia, lá está, a dimensão das capacidades, mais uma vez, ali em evidência. Portanto, é de sobremaneira uma capacidade que nós temos que ter. Bom, o que é que neste momento, para nós, de facto, termos talentos e termos as tais capacidades do dia, ou mais update, o que é que está a acontecer? De facto, nós, o que é que verificamos? Já tínhamos falado, que é as pessoas viverem mais tempo. Esta ecologia do new media, dos novos mídias, se quiserem, não é? Cada vez mais a incorporação do trabalho nas máquinas. Eu aqui há tempos, julgo que se calhar algum de vocês viu, um programa que passou na televisão da IBM sobre o Watson. Ou seja, é que as máquinas não só são inteligentes, como ganham capacidades cognitivas também. Atenção, e isso é que me deixou, de certa maneira, de sobreaviso para esta. A computação cada vez mais ao nível planetário, não é? As superestruturas organizacionais e a permanente conectividade que hoje a sociedade nos oferece. Bom, então quais são as competências do futuro? Aquelas que são efetivamente capazes de ir ao encontro daquilo que nos desafia. Se repararem, portanto, a cores, eu sou um bocado daltónico, espero que não seja o vosso caso, mas julgo que a combinação terá sido bem feita. Portanto, temos desde a colaboração virtual, da computação das coisas, de cada vez mais desenharmos experiências, da inteligência social, do senso comum, no fundo também, da literacia. Há bocado falava-se nas competências digitais, cada vez mais em evidência, não é? E lá está, na capacidade de gestão da cognição, ou do conhecimento, ou da aprendizagem, ou da capacitação, aquilo que hoje entendam. Se quiserem descodificar um bocado isto, nós também poderemos dividir naquilo que é tradicional, quais são as competências comportamentais que de facto vão ser o futuro. Comunicação já era, continua a ser. A resiliência, flexibilidade e gestão, justamente para lidar com a ambiguidade que nós dissemos que era um driver importantíssimo no futuro. A liderança e cultura, também já vimos que era uma das dimensões privilegiadas. A automotivação, cada vez mais temos ferramentas que nos permitem, num clique, aprendermos da forma como nós quisermos, no momento em que nós quisermos e com os instrumentos que nós queremos, não é? Bom, empreendedorismo para toda a vida, eu pessoalmente tenho dúvidas, mas isto não fui eu que escrevi, podemos discutir isso. As técnicas, literacia digital, aliás foi lançado um programa há pouco tempo sobre literacia digital, em termos dos objetivos que Portugal pretende para os próximos anos, não é? Análise de dados, muito procurado também. Desenhar experiências mais do que produtos, já tínhamos visto também no anterior, não é? A capacidade de resolver problemas, não é? E depois também a tal transdisciplinaridade que parece não fazer sentido, mas faz. Há coisas ou conhecimentos que aparentemente não parecem ter conexão e têm. Lembro-me do filme do Steve Jobs, quando ele fez aquele discurso em Stanford, se não estou a erro, em que ele dizia que, a páginas tantas, deixou a universidade para ir aprender caligrafia e
Quer dizer, caligrafia o que é que faz? Não faz sentido nenhum com desenvolver código, digamos assim. E ele, de facto, dá-nos uma lição extraordinária da ligação de pontos, quando diz que a vantagem competitiva do Mac é justamente o quê? O ambiente gráfico que, se calhar de forma até inconsciente, foi ganhar e conseguiu fazer essa ligação. Portanto, para vos dizer que esta transdisciplinaridade também faz parte das novas competências. Depois também, até para dar resposta àquilo que aqui a professora levantou relativamente às competências, nós tivemos o privilégio de, quanto a isto de competências, como somos a autoridade tributária e aduaneira, nós tivemos, os outros países da União Europeia estão muito avançados em termos de gestão de competências, muito avançados mesmo. E o que é que acontece? Tem um standard para a parte aduaneira, por uma razão em que os processos de trabalho na parte alfandegária são idênticos. Fazer uma importação, uma exportação. Portanto, eles têm o trabalho todo feito, não é? E nós espreitamos esta janela de oportunidade no sentido de o aproveitar para fazermos aqui em Portugal. Portanto, já temos algum trabalho desenvolvido, nomeadamente estamos a aferir o dicionário de competências, que é uma das etapas mais complicadas de se fazer, só que nós já tínhamos esse aporte dos outros organismos, o que é fantástico, não é? Portanto, é só fazer a junção, a adequação à nossa realidade, acabando a parte, obviamente, aduaneira, então depois veremos a parte tributária, que nos permite os perfis funcionais, os tais perfis de competências que há bocado se falava, não é? E podermos, então, criar os tais percursos formativos para, efetivamente, termos em linha de conta aquilo que é fundamental, que é, no fundo, desenharmos, desenvolver competências, mas as competências só são úteis, só são válidas. Eu posso ser muito competente, mas, no entanto, eu estava-me a lembrar agora do Ronaldo, que está na moda e que até já batizaram o nosso primeiro-ministro. Não, ainda não. Esse deve ser o Messi. Bom, então, o que é que já chegamos a este nível, reparem, de definir as competências profissionais, os níveis de proficiência. Portanto, os níveis de proficiência, no fundo, têm a ver também, se quiserem, com o nível de profundidade de determinada competência. Portanto, temos isso tudo elencado, estamos neste momento a afinar este instrumento. Para quê? Para depois nós, efetivamente, termos um quadro de competências que nos vai permitir, há bocado falava-se no levantamento de necessidades de formação e por aí fora, o que nos vai permitir o quê? O que é aquilo que pretendemos e depois saber quais são as competências que nós vamos desenvolver. E digamos que o nosso plano de formação futuro irá ao encontro do tal desenvolvimento de competências. Portanto, não é uma palavra vã, não é teoria, é efetivamente chegarmos a esta conclusão. Também vos digo uma coisa, é extremamente complexo montar um sistema de gestão de competência. Digo com esta oportunidade que eu tive de que parte disso já está feito pela União Europeia. E temos tido ajuda porque eles têm interesse nisso também. Bom, também gostava, já estou a concluir, já percebi que naquela senda de que vocês, a páginas tantas, a gente já não liga o que se está a dizer, mas espero, queria-vos transmitir isto também, que é o que atualmente o Sistema Nacional de Créditos está a trazer ao universo da formação profissional. No preâmbulo foca justamente uma das questões que me parece chave, que é criar sistemas de crédito. O que é isto? Efetivamente, ao nível mais baixo do ensino profissional, do 12º ano, a ANCAP tem isto tipificado. Mas, minhas colegas, por que razão é que uma pessoa faz uma formação de qualidade numa instituição pública, não é?
porque é que também não é possível ter esses créditos e poder, depois, se for o caso disso, complementar a sua formação na academia? Porque não? Eu dou-vos um exemplo, há bocado estávamos a conversar, dou-vos um exemplo. Nós admitimos inspectores tributários, portanto, cerca de 1000 há pouco tempo, passam por um período de estágio, não vos disse uma coisa, na AT, quer os processos de ingresso, quer os de passagem de nível, são todos precedidos de avaliação. Portanto, avaliação, formação e avaliação. Mas ia-vos a dizer, esse estágio tem uma carga horária de 180 horas teóricas, tem 570 horas de trabalho prático. Os professores que dão essas matérias, eu tive o cuidado de verificar isso, alguns deles são os mesmos que estão na universidade. Okay? Fiz uma análise comparativa dos mestrados, pós-graduações que haviam na parte da fiscalidade, encontrei poucas diferenças, digamos assim. Ou seja, se calhar, o futuro também passará por olharmos a formação de forma também que possa não só dotar competências, mas que possa também ser validada num sistema de ensino, digamos assim, dando graus. Portanto, não é nada de extraordinário. As universidades corporativas baseiam-se nessa dimensão e nós, como vos digo, também poderá ser um dos caminhos a nortear no futuro. Bom, o que é que nós também, se é verdade que aquilo que eu vos disse no início, de que formalmente apenas 20% é que nós aprendemos, entre aspas, então vamos evoluir para um modelo 70-20-10. 70 experiências, 20 interações com os colegas, 10% com as ações de formação. Portanto, é um dos nossos objetivos. Bom, isto tudo está numa plataforma que nós chamamos o Sistema de Gestão da Formação. Portanto, é uma potente ferramenta, reparem, estamos a falar em quase 11 mil pessoas, não é? Que nos permite, desde fazer gestão dos cursos, fazer todo o controle logístico, salas de formação, formadores, formandos, controle do horário, controle de presenças. E, reparem, Lisboa, e Açores, Madeira e em todo o sítio, tínhamos que ter necessariamente uma plataforma de sistema de gestão da formação muito potente. Eu aqui não ia perder muito mais tempo, porque é já mais aspectos técnicos, mas era para vos dizer que, efetivamente, tudo isto está nesta plataforma. Também me disseram, só a título de curiosidade, nós estamos a tentar ver 69,55% presencial. Estamos a ver até que ponto é que conseguimos ajustar isto em termos de formação. Como vos estava a dizer, eu não vos ia amassar, mas aquilo que eu vos disse é verdade. Estão aqui os ecrãs, pelo menos. Não vou ligar, porque eu espero que acreditem em mim. Mas está aqui tudo, desde a forma como nós sabemos na logística, o local, o nome, portanto, é um sistema muito robusto e, devo dizer, com surpresa minha, muito funcional. Conseguimos saber o perfil do formando, o perfil do formador, as classificações dos formadores e, com isso, quiçá, ser um objeto, saindo este novo decreto, que diz que também temos que remunerar a função não só do nível, mas se calhar também da performance, porque não? Portanto, temos aqui esta panóplia enorme de técnica, digamos assim. Bom, para terminar, e não vos querendo amassar mais, eu resolvi trazer aqui algumas referências de literatura, porque, de facto, e escolhi uma que há bocado vos falei, tem uma perspectiva global de ver o impacto da formação. Acho muito interessante, saiu há um mês atrás, o tal Por uma Sociedade de Aprendizagem.
portanto, se quiserem espreitar sobre os problemas macros e o impacto que isso tem na formação e até no desenvolvimento do país, atenção, acho bastante interessante. Um mais prático, se quiserem, do David Ulrich, que fala sobre esta questão das pessoas, das competências e por aí fora. Se quiserem uma literatura ainda mais, digamos assim, mais científica, tem aqui o Edgar Schein com um artigo ainda recente de 2015, em que fala justamente o que há de novo na forma como nós gerimos pessoas, desenvolvemos pessoas. Portanto, está aqui, nas férias designadamente, sugestões de leitura, não é? Já parece um antigo martelo. Bom, por último, reparem, são coisas tão novas. Há bocado dizia-vos que a forma de aprender é tão diversificada. A nossa predisposição e o nosso crescimento em termos cognitivos é totalmente diferente, que eu, para terminar, pedia que lessem o que está ali. Julgo que está claro, não está? Portanto, qualquer dia a gente não precisa do alfabeto para nada. Muito obrigado. Doutora Cristina Portela, vamos então ouvir falar sobre o IFP e a sua experiência em gestão de competências. Obrigada. Boa tarde. Eu começo por agradecer ao INA o convite que formalizou. Agradeço a todos vocês, espero ser breve, não ser maçadora, e vou começar, no fundo, por explicar o tema. A formação como estratégia para a criação de dinâmicas de mudança no IFP. Bom, efetivamente, o melhor de uma organização são as pessoas e qualquer estratégia de mudança terá que passar por, no fundo, fazer um investimento na competência das pessoas, mas não só melhorar as competências das pessoas, também, no fundo, fazer com que elas fiquem motivadas para essa mudança, porque, efetivamente, há uma frase que costuma dizer que a cultura da organização acaba por comer a estratégia ao pequeno almoço, ou seja, qualquer estratégia de mudança de uma organização tem que olhar para as pessoas, tem que olhar, envolvê-las, motivá-las para essa mudança. Começo por apresentar o IFP no mapa de Portugal. O IFP tem os serviços centrais aqui em Lisboa, tem 5 delegações regionais, 54 centros de emprego e formação, ou seja, centros mistos, também uma partida. Depois, 83 serviços de emprego, 29 de serviços de formação. O efetivo ao serviço do IFP e a sua evolução desde 2008. Como podemos verificar, ele teve uma grande queda e, entretanto, está perfeitamente estagnado. Neste momento temos 3.274 trabalhadores. Aqui retrata, efetivamente, este gráfico, a evolução do efetivo. Depois, a média etária dos trabalhadores, e aqui é comum a toda a administração, efetivamente, a média etária dos trabalhadores situa-se nos 50 anos. E depois, não foi combinado, mas eu também venho aqui analisar quais são os desafios com que se confronta o IFP, a média etária dos seus recursos humanos, a diminuição dos seus recursos humanos, os fluxos de comunicação, porque sendo um serviço desconcentrado é muito difícil a comunicação fluir, e também a carga burocrática, que no fundo é um desafio para toda a administração pública. A estratégia do IFP: formar, motivar, inovar. E então, olhando para o ponto de partida, aqui estão os desafios e as nossas estratégias de mudança.
redesenhar processos, com a ajuda das plataformas informáticas, formar. E com isto queremos obter eficiência. Entretanto, eu dou um exemplo daquilo que nós estamos a fazer nos nossos processos. Vou apenas falar dos processos internos, ou seja, da dinâmica dos processos e dos sistemas de informação dos recursos humanos, dos trabalhadores em funções públicas. Nós desmaterializamos tudo aquilo que seja o processo inerente à vida do trabalhador. Desenvolvemos, no fundo, um aplicativo que tem, na perspectiva do módulo de dirigentes, o dirigente consegue aceder à ficha de ponto do trabalhador, autorizar, rejeitar comunicações de ausência, férias, ajudas de custo, gerir, tem aqui um instrumento para gerir a formação do seu trabalhador, e esta parte aqui está a verde, porque é a parte que está agora a ser implementada, a gestão da formação, a avaliação do desempenho. Do ponto de vista do trabalhador, este sistema vai permitir a atualização dos seus dados, controlar a sua assiduidade, justificar as suas ausências, marcar férias, aceder à sua declaração de IRS, aceder aos seus recibos de vencimento e, como eu estava a dizer, neste momento estamos a desmaterializar a avaliação de desempenho, fizemos já a desmaterialização para o biênio 15-16, ou seja, a avaliação de desempenho neste momento já é feita através deste aplicativo, do ponto de vista do dirigente, do ponto de vista do trabalhador. Porque, na verdade, era um processo imenso, era um processo complicado, 3.300 pessoas e fichas de avaliação a circular pelo país inteiro. Entretanto, estamos então, neste momento, a implementar esta desmaterialização. Outra, no fundo, que faz parte da nossa estratégia, aliás, é a chave da nossa estratégia, valorizar a avaliação enquanto instrumento de gestão. Para isto, a nossa maior dificuldade é formar os intervenientes neste processo. Constatamos que tudo começa pela definição de objetivos e indicadores que não estão a ser bem definidos. Os grandes problemas em montar, ou, no fundo, na aplicação do CIADAP, é precisamente na definição de objetivos, indicadores e metas. Depois, instituir uma cultura de monitorização e feedback sobre resultados, o que também é uma coisa muito difícil de implementar. E ainda, fomentar uma cultura de reconhecimento. Isto porque, neste momento, no fundo, em termos, o CIADAP não tem qualquer efeito em termos de, digamos, um reconhecimento monetário, ou seja, tudo isto está proibido. E como é que nós vamos fomentar uma cultura de reconhecimento? Esta cultura terá que ser instituída através do feedback, porque há reconhecimento, há uma forma de reconhecer, é dizer à pessoa que fez bem. E este não é o hábito, não é a cultura das nossas organizações. E é isto, são estas as nossas necessidades prementes. Isto motiva imenso o trabalhador. Para levar a cabo todos estes objetivos, nós estamos também a tentar definir um referencial de competências e perfis de funções. Isto porquê? Nós temos serviços locais, temos serviços de emprego, temos serviços de formação e não temos um referencial de competências. Neste momento temos um grupo de trabalho que já fez um mapeamento dos processos, já definiu competências, dividindo-as em competências técnicas, competências comportamentais e competências transversais. Está neste momento a definir, no fundo, um referencial de funções para as funções diferenciadas que nós temos nos nossos serviços de primeira, de segunda linha, etc. Definiu já funções técnicas e funções transversais. O que se pretende é casar, no fundo, competências e funções e definir um perfil para cada função de cada trabalhador. Neste momento nós estamos nesta linha da concepção deste sistema de gestão de competências. Depois iremos passar a uma fase muito complicada, como eu disse à partida, que é
uma gestão da comunicação para gerir também esta mudança. Pronto. Como difundir, no fundo, esta necessidade de mudança e como mudar a forma de pensar dos nossos trabalhadores. Isto consegue-se através de formação. Por conseguinte, para implementar um sistema de gestão de competências, para além de definir os perfis de competências para cada função, implica ter uma estratégia de mudança da organização, uma estratégia de comunicação dentro da organização que consiga difundir estas necessidades e também formação. Por conseguinte, a estratégia do IFP para a criação de dinâmicas de mudança é formar, inovar, motivar. Agora, falando concretamente da formação dos trabalhadores do IFP, o que é que foi feito, o que é que está a ser feito? Temos o QUAR, as metas QUAR para 14, 15, 16 e 17 e os dados da execução de 2014, 15 e 16. Como vimos, a meta para 14 era 40% dos trabalhadores com participação em formação. Os dados de execução estão acima, 59%. Em 15, 80% dos trabalhadores com participação em formação, também em execução, 95%. Em 16, a meta era de 65% e também os dados de execução, 95%. Agora vou falar um bocadinho, no fundo, do nosso plano de formação interna para 2017, que contempla 427 ações de formação. A abrangência terá 17.141 formandos, isto significa que há de dar em média 5 ações por trabalhador. Em termos de horas de formação, 131.379, isto dará em média 42 horas por trabalhador. Os eixos de formação do nosso plano de formação estão divididos em estratégica, operacional, suporte e transversal. Como se pode constatar pelo gráfico, a formação estratégica em número de ações, em número de participantes, em número de horas, tem uma fatia muitíssimo mais elevada do que as outras. Depois temos também um dos eixos de formação é o e-learning. Temos aqui já gráficos com o número de cursos em 2015, em 2016 e até abril de 2017. E o número de participantes também em 2015, em 2016 e até abril de 2017. Quero referir que até abril de 2017, ou seja, no ano de 2017, tivemos já 3.065 participantes em formações de e-learning. E isto tem uma explicação. Ou seja, aquilo que eu falei lá atrás da implementação daquele processo de desmaterialização, quer da avaliação de desempenho, peço desculpa, da avaliação de desempenho, de gestão da formação, tudo isto, ou seja, para acompanhar a desmaterialização e para ajudar a aprendizagem do uso das ferramentas do aplicativo, as formações foram todas feitas em e-learning. A explicação. Bom, estas formações normalmente nunca são superiores a 1 hora, ou seja, 20 minutos, meia hora, 35 minutos, é uma formação de uso do aplicativo. Um aplicativo foi concebido à medida das especificidades do IFP e é dada também à medida que são desmaterializados os processos. Cada vez que há necessidade de ensinar as pessoas de quais são as ferramentas disponíveis e como as usar, lançamos uma formação e-learning. Daqui, isto traduz estes números, ou seja, a esta altura, efetivamente, já toda a gente fez formação e-learning.
queria falar de uma outra formação e-learning desenvolvida pelo IFP e uma grande aposta que o IFP fez, que é um programa de acolhimento, também feito em e-learning. Este programa de acolhimento já é uma formação com alguma duração superior a 1 hora, e o que pretende é que todas as pessoas que vêm em mobilidade para o IFP, bem como todos os novos dirigentes, consigam conhecer a casa à partida. Ou seja, mal entram, é disponibilizada esta formação e-learning e a pessoa fica a conhecer a casa, as especificidades do IFP, os vários serviços, o que cada um faz. Bom, o porquê destes novos desafios e desta estratégia? Bom, neste momento o IFP está confrontado cada vez mais com utentes mais exigentes, pessoas com grandes problemas em procurar emprego ou arranjar uma nova alternativa ao emprego que já têm. Os nossos trabalhadores têm cada vez mais, estão deparados com exigência por parte dos nossos utentes. Os nossos trabalhadores têm que estar sempre a preparar-se cada vez melhor, temos que investir nas competências dos nossos colaboradores para conseguirem prestar um bom serviço. Bom, como nós somos um serviço desconcentrado, conciliar horários das pessoas para todos conseguirem em simultâneo programar ações de formação é um grande desafio. Daí que nós pretendemos montar, no fundo, este projeto de gestão da formação, de análise de funções e gestão das competências. Para quê? Para que a nossa formação seja direcionada às necessidades reais de cada trabalhador. Ou seja, o que nós já antecipamos é, antes de prever uma ação de formação, quando encomendamos formação, o que é que nós fazemos? Normalmente chamamos uma área técnica a reunir com os formadores que vão dar aquela formação e a área técnica vai dizer, naquelas matérias, quais são as áreas, as especificidades que devem tratar com mais detalhe, para esta formação ser dirigida efetivamente a um reforço, a uma melhoria das competências dos nossos trabalhadores, que possam dar uma maior resposta também aos nossos utilizadores, que são os utentes dos serviços públicos de emprego. E terminei aqui, fui muito breve, também dada a hora. Obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Cristina. Resta-me só agradecer a presença de todos, desejar-vos uma ótima semana e até à próxima. Obrigada.